Olá pessoal, mais uma vez. Bom, da outra vez eu precisei encerrar aqui a conexão. Estou voltando de novo. O Gabuga esteve presente, que é o meu colega da época de urbanismo, Rogério, mais conhecido como Metal. Esteve aqui mais cedo. Esperando as outras pessoas conectarem, convidando as pessoas. Bom, aproveitar, mesmo que, já que a live vai ficar gravada, aproveitando que vocês não me conhecem, meu nome é Alexandre Santos, eu sou o CEO da Strike Games, sou arte educador, e hoje essa live eu vou falar sobre o desenvolvimento de jogos para a sala de aula, pensando justamente na estratégia de jogos não digitais, jogos de tabuleiro, jogos de carta, pensar em caça ao tesouro, em livro-jogo, talvez gincanas, que são temas mais fáceis da gente trabalhar em sala de aula. Opa, tô vendo que Laís está aí. Tudo bem, Laís? A gente está começando a live agora. Vai ser algo bem tranquilo para a gente começar. Sim, vou recomeçar aproveitando que já temos gente online. Opa. Voltando, eu sou Alexandre Santos, CEO da Strike Games, arte educador. Essa live hoje nós vamos falar sobre jogos para a sala de aula, pensando na questão de jogos não digitais, desde jogos de tabuleiro, jogos de cartas, também falando sobre caça ao tesouro, gincana, livro-jogo. Todos esses itens podem ser produzidos de forma não digital e podem funcionar muito bem. Opa, o pessoal da Oficinas Lúdicas está aí online, tudo bem? Então, o que nós queremos focar neste momento é justamente essa questão de trabalhar com jogos não digitais. Por quê? Quando a gente fala em produzir para a sala de aula um jogo digital, vai envolver questão de conhecer software e uma série de outros mecanismos que acabam dando mais trabalho. Já quando a gente vai trabalhar com um jogo não digital, a gente pode já utilizar jogos semi-prontos e nós ainda podemos colocar, por exemplo, as pessoas para trabalhar com coisas que elas já estão acostumadas: papel, tesoura, frasco, bonecos como Lego, e a partir daí criar um jogo em cima disso. E essa tem sido a nossa proposta. E nós trabalhamos sempre com o tripé, pensando em educação, cultura e diversidade, que tem sido a linha norteadora da Strike Games. Então hoje a gente vem seguindo esse caminho, aproveitando aí que as pessoas estão começando a aparecer agora, nós vamos dar prosseguimento à nossa live. Hoje a mesa está aqui recheada de projetos que a gente vem trabalhando não digitais. A gente está aqui com um jogo de tabuleiro, que é sobre a revolta dos malês e dos búzios, que é esse que está aqui no canto, que aí eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito dele. Tem um jogo aqui sobre o que são artes africanas e afro-brasileiras, que aí também vou falar um pouquinho dele, e um jogo sobre o que eu aprendi nas aulas de cultura indígena. Esse material ele tem sido bastante utilizado nas nossas oficinas. Inclusive agora eu tenho criado alguns outros kits. Por exemplo, tem um kit agora aqui que é para formação de palavras, que aí você tem diversas cartas. A gente está trabalhando ainda na mecânica dele, mas vai ser para que, se tem um jogo de drafting que você cava e depois tem que passar para o jogador ao lado, e aí com isso você tem que formar palavras, e quem, no caso, conseguir formar mais palavras vai ter uma pontuação e vai ganhar esse jogo. Também começamos a pensar em um outro jogo, que aí depois eu vou falar dele também com calma, que é um jogo que ele usa elementos do jogo Carcassonne. Deixa eu ver se mostra aqui direitinho. E esse jogo, ele tem, no caso, ele é para você formar operações básicas da matemática
que aí você tem números, você tem sinais, e aí você tem que fazer como se fosse uma mistura de dominó com Carcassonne e fazer esse jogo. Bom, feita essa apresentação inicial, eu queria dizer que eu trabalho com games e jogos desde 2007. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo aí desde a época que eu saí da universidade, do curso de desenho industrial, e venho trilhando essa carreira, desde trabalhando com jogos digitais, também com alguns projetos de jogos não digitais, e hoje em dia a gente tem focado em jogos não digitais para a sala de aula, pelo menos os kits e mecânicas ensinando como fazer esses jogos. E hoje eu quero começar a falar com vocês a respeito de alguns elementos. Gostaria de lembrar para vocês que a gente tem atualmente aí algumas revistas, e a gente tem a revista 5 Dicas para fazer jogos não digitais para a sala de aula, temos o mapa e a bússola do jogo que você pode baixar, e com isso são materiais gratuitos que você pode fazer um cadastro e baixar, e com isso você pode ter acesso a esses materiais que vai ajudar na criação do seu jogo, certo? Também temos o nosso e-book, esse já é um e-book que você tem que comprar, que é uma aventura para fazer um jogo digital ou um projeto gamificado. Esse livro ele está à venda na Hotmart, e todos esses 3 livros que eu citei estão na nossa bio, basta você clicar e acessar, e você tem acesso ao cadastro ou para fazer a compra do e-book, tá bom? Lembre-se de acompanhar a gente aqui tanto no Instagram quanto no YouTube. E vou falar hoje um pouquinho sobre propósito. Eu acho que cabe a gente pensar sempre em que propósito a gente quer com os jogos em sala de aula, que não seja o jogo pelo jogo. Qual é o propósito que eu quero fazer no meu jogo? Por exemplo, tem a Débora Galfalo, que ela é do Rio de Janeiro, ela trabalha com estudantes da escola pública. Os estudantes dela não pensavam em ir para a universidade, mas depois eles passaram a pensar em cursar engenharia, robótica, porque ela começou a trabalhar com criação de elementos de robótica, catando elementos recicláveis no lixo. E a partir daí ela fazia a triagem e começaram a criar robôs, helicópteros, uma série de coisas, e a partir daí os estudantes começaram a visualizar novos horizontes, eles ampliaram os horizontes. Então, qual é o meu propósito? É ampliar os horizontes dos estudantes? É pensar em que eles tirem notas mais altas? Eu tenho que ter esse propósito e pensar isso. O propósito é sempre algo maior. Nós da Strike Games pensamos em transformar o nosso entorno, utilizando os jogos, a educação, a cultura e a diversidade. E vemos que é um caminho bacana para se seguir. Aí eu vi uma pergunta: como é que funciona um jogo? Você sabe me dizer como é que um jogo funciona? Por exemplo, esse jogo que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar as casas para vocês, como é que funciona aqui. Eu tenho o tabuleiro, certo? E vamos dizer que eu tenha colocado uma peça aqui nessa casa. Como é que funciona esse jogo? Você pode me explicar? Eu não vou dizer para você que tem que me dizer. Então, aí como você vai começar a refletir a respeito disso. Como é que vai funcionar? De que forma que ele vai andar? E no caso, eu tenho um outro time, que são as patrulhas. Vamos estar aqui do outro lado. Aqui eu tenho os personagens históricos da Revolta dos Búzios. Eu tenho Lucas Dantas. Tenho Ana Romana. Tenho João de Deus. Luiz Gonzaga. Manuel Faustino. Luísa Francisca. Então veja. E aqui eu tenho as patrulhas. Como é que vai funcionar?
De que forma que eu posso atuar aqui? Então fica esse grande... Aí você que tem que me dizer e pensar como é que vai ser essa mecânica. Vai funcionar como um jogo de xadrez, como um jogo de dama? Eu vou rolar um dado, por exemplo, para funcionar? Então veja que podem ter diversos caminhos para que esse jogo funcione. E quem está pensando nesse jogo que vai trazer essas regras de como é que ele vai funcionar. Se um time vai ser mais forte que o outro porque tem a diferença de número, se vão ter mais poderes, levantar todas essas informações. No jogo já das cartas, a gente tem aqui, para formar as letras, a gente tem o Coringa. Deixa eu achar um Coringa. Eu não deixei separado. Mas o Coringa é uma interrogação. Achei. Nós temos um Coringa. E temos as letras tradicionais. E temos as letras do alfabeto. E aí você vai cavar 7 cartas, por exemplo, e formar um jogo em sua mão. E o ideal é que você saia formando as palavras e baixando e conseguir o máximo de palavras possíveis. E que você possa cavar também, que você possa pegar as cartas que aparecem na sobra em si. Se você tiver em sua mão as cartas que completam, elas podem funcionar como um conjunto, e você pode pegar todas as cartas da mesa e levar para sua mão. Agora, veja que eu posso simplesmente mudar essas regras que estão mais complexas, com mais detalhes, e colocar as cartas no chão, marcar um tempo, que foi até a Dani do Turma do Board Game estava falando, que ela colocava as cartas no chão e dava um tempo para que as pessoas pegassem e montassem uma palavra dentro desse tempo com no mínimo 3 letras. Então, veja que você pode pensar em diversas lógicas. O objetivo é mostrar que podemos ter diversas mecânicas de trabalho e diversos caminhos a seguir. Certo? Bom, a caça ao tesouro, o que eu diria? Geralmente eu faço uma demonstração da caça ao tesouro, que são colocar elementos escondidos, e aí eu posso utilizar ou cartas mesmo escrito com instruções e enigmas de como achar a próxima peça. E a partir daí a pessoa vai seguindo as pistas, recebendo informações, se instruindo sobre o assunto, e com isso ela consegue trazer para o universo dela as informações daquela caça ao tesouro, que acaba sendo muito bacana. Por exemplo, nós temos uma sobre a revolta dos malês, e acaba sendo algo muito interessante de se trabalhar. Ah, eu pergunto, vocês têm o hábito de jogar, e que jogos vocês costumam jogar? Por que eu falo isso? Porque quanto mais vocês jogam, mais vocês vão ter experiência e mais vocês vão conseguir interagir com os outros projetos, tá? Por quê? Vocês vão observar esses jogos, como é que se vence, como é que se perde, para quantos jogadores. Vocês vão observar detalhes e informações desses jogos, e a partir daí ficará muito mais fácil para vocês de que forma isso vai ser bacana para que vocês possam interagir, e que forma vocês podem, como é que eu posso dizer, observar esses jogos para que eles deem uma base para vocês. É igual um projeto de pesquisa, você não tem que ler autores, não tem que buscar outras fontes de informações. Da mesma forma são jogos, você vai buscar outros jogos que vão ser um guia para você pensar o seu, eles vão servir como uma base, como uma identidade inicial para que você possa trabalhar. Aí me vem a questão do que seria um jogo. Aí eu vou dizer para vocês, o jogo ele é um sistema de regras no qual os jogadores eles tomam decisões de acordo com regras estabelecidas para alcançar um objetivo, passando por desafios, diversão, evocando emoções e saindo da vida cotidiana. Huizinga fala que o jogo é interromper a vida cotidiana. E aí eu também coloco a questão do desafio, a questão da emoção,
Porque eu tenho inclusive um amigo que sempre fala, jogo que não tem desafio e que não é divertido, geralmente não é jogo. Então, lembre também que, que o jogo também é um sistema com regras. Você tem a questão da vitória, da derrota, do empate e por aí vai. Lembre também que isso aí é o conceito de Huizinga, que o jogo ele tem um círculo mágico. A gente isola, a pessoa se afasta dos problemas do mundo real e se envolve ali naquele momento de jogo que o tempo passa, ela não percebe e ela se diverte. Quantas vezes a gente já não jogou, o tempo passou e a gente depois viu que jogou a tarde inteira, não estava se divertindo com os amigos. E aí eu trago algumas perguntas-chave que ajudam a pensar o seu jogo. Como será o seu jogo? Qual o assunto, qual o tema e a narrativa do seu jogo? Por quê? Quando eu faço essa pergunta, como será o seu jogo? Eu posso dizer, meu jogo vai ser um jogo de tabuleiro ou de mesa. Ou meu jogo vai ser um jogo que vai ocorrer no colégio inteiro. Pense que quando o jogo ocorre no tabuleiro, você já começa a pensar quais vão ser as peças. Quando vai ser no colégio, quais partes do colégio você quer utilizar. E aí, qual o assunto? O assunto geralmente vai ser o que você já dá em sala de aula. Se eu sou professor de matemática, naturalmente eu vou fazer um jogo de matemática. Se eu sou professor de português, ou então se eu dou todas as matérias, vou fazer o jogo que possa juntar todas as matérias. Qual o formato desse jogo? O que a gente já falou, se é um jogo de tabuleiro, se é um jogo de mesa, se é um jogo de cartas. Opa, Antônio Júnior, como vai você, cara? Faz um bom tempo que a gente não se vê, hein? Então, voltando aqui, as perguntas-chave. Quando a gente fala qual será o formato do seu jogo, ele vai ser um jogo que ele vai ser no colégio inteiro, vai ser um jogo para a sala de aula? Ah, beleza, cara. E esse jogo vai ser para a sala de aula? Como é que ele vai funcionar? Então pensem que para cada... Se você pensa num jogo de mesa, ele tem uma estrutura. Você pensa em utilizar o universo da sala, ele vai ter uma outra estrutura. Você pensa no colégio, na rua, você tem que pensar em outras etapas. Mas essas perguntas, elas ajudam a você a pensar o seu projeto. E também, como é que vai funcionar esse jogo? Como é que os personagens andam? Como é que ele funciona? Como é que os personagens andam? Como é que se perde o jogo? Como é que se vence esse jogo? Como é que eu conquisto pontos? Como é que eu perco pontos? Tudo isso são elementos que você deve pensar para construir o seu jogo. E aí entra de novo aquela questão, lembre-se sempre do propósito do seu jogo. Que aí eu trago isso do universo dos negócios. Porque quando a gente fala justamente de, olha, eu quero que meu jogo ele sirva além das fronteiras da sala de aula. Eu quero ampliar os horizontes dos meus estudantes. Quero que eles comecem a pensar em cursos de matemática, de física. Então começa a trabalhar com jogos e mostrar que eles podem ter contato com esse universo. É o exemplo que eu trouxe lá do início da Débora Garofalo, certo? E aí vem a questão de a gente pensar o lado pedagógico. Quais são as habilidades que nós vamos trabalhar em sala de aula? Quais são as competências que nós queremos trabalhar? Incluir a BNCC. E agora a gente pode utilizar também o relatório da ONU, Plan for the Planet, em que a gente une os indivíduos, as empresas, em prol de um mundo mais consciente em si. Que aí você pensa nos jogos como uma questão de resolução de problemas, você pensa também nos jogos como uma questão de, além da resolução de problemas, explorar conteúdos, a própria questão da melhoria na aprendizagem. Todos esses são elementos que a gente costuma trabalhar junto com os jogos. Pense que os jogos em sala de aula eles vão ajudar a quebrar o gelo e aí vão ser uma aproximação do conteúdo com o estudante. Vai trazer uma série de elementos que vão favorecer o estudante. Por quê? A gente tem tudo para lidar com eles. Opa, tô vendo que tem mais gente entrando aí. Beleza, Antônio, valeu, cara. Tô vendo que Luana também tá aí online.
Certo. Então é isso, gente. A gente continuando a falar sobre a questão das perguntas norteadoras. E agora eu estou falando justamente sobre a parte pedagógica, de como incluir nos jogos a questão da BNCC, das habilidades e competências para se trabalhar em sala de aula. Por exemplo, se eu quero trabalhar autonomia, se eu quero trabalhar autoria, tudo isso eu já tenho que pensar com antecedência no projeto. E aí já entra também, o que eu costumo dizer, o plano de aulas. A gente vai incorporar a mecânica. A mecânica é o funcionamento do jogo, são as regras, são as ações que podem ser feitas. E se a gente pensar um plano de aulas, é justamente isso, porque você vai dizer tudo que vai ser feito em sala de aula. Então você já pensar quais são a idade que você vai trabalhar, a série, você pensar as habilidades, competências que vão ser exploradas nesse jogo e a partir daí começar a trabalhar, a explorar esse jogo em si, já pensando nesse objetivo, nesse propósito que você quer trabalhar em sala de aula. E aí vem também a questão de qual o local que você pretende levar o seu jogo. Por exemplo, meu jogo vai ser restrito à sala de aula, eu pretendo levar para outros ambientes, pretendo trabalhar em comunidades, pretendo levar fora da fronteira da sala de aula e de repente comercializar. Então, para cada uma dessas etapas, você tem que pensar em caminhos diferentes a seguir. E todas essas perguntas que eu venho fazendo aqui, que são as perguntas que eu chamo de norteadoras, perguntas-chave, elas vão ser um guia para você criar o seu projeto de um jogo. E aí eu recomendo que vocês vejam outros jogos, joguem, que pensem para poder abrir a mente mesmo. Porque aí vocês vão ver o nome do jogo, o número de jogadores, para quantas pessoas, para como é que se vence esse jogo, como é que se perde esse jogo, quais são as características relevantes. E aí vocês vão utilizar essas características dentro do projeto de vocês, pelo menos como uma base inicial, que foi aquilo que eu falei lá no início. Você pensar na criação de um jogo como um projeto de pesquisa. Quando você tem um projeto de pesquisa, esse projeto normalmente você tem que buscar referências, você tem que pegar autores, informações, e a partir daí você vai buscando essas referências, certo? E a gente vem sempre trabalhando com questão de jogos tabuleiro, jogos de carta, caça-palavras, livro-jogo. E, bom, deixa eu passar aqui agora. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem um material que a gente tem, que é chamado, no caso, um mapa para criar seu jogo, em que nós criamos uma fase de um jogo e colocamos assim todas as etapas que são importantes. Esse material é gratuito, basta vocês fazerem o cadastro, que vocês conseguem baixar esse material. E aí ele vai falar de todos os elementos que vocês precisam para fazer um jogo. Por exemplo, a gente pensar na questão do assunto que o jogo vai tratar, a questão da BNCC, as habilidades, as competências, o tema, a narrativa do jogo, para quantos jogadores, a mecânica principal. Por exemplo, a mecânica, eu já falei, o funcionamento. Eu vou utilizar dados para me mover, eu vou me mover dizendo que por rodada eu posso andar 2 casas, ou estabelecer algum critério de movimento, por exemplo, se eu vou cavar cartas, ou se vai ser um jogo só incluindo cartas, não tem outros elementos, não tem tabuleiro, só cartas. Então isso seriam as mecânicas. Então a mecânica principal, e eu posso ter a mecânica secundária, eu posso ter um jogo de tabuleiro, e a mecânica secundária seria cavar cartas, que são auxiliares a esse tabuleiro. No caso, quais são as peças que eu vou utilizar? Eu vou utilizar dados, eu vou utilizar meeples, eu vou utilizar pinos. O que é que eu vou utilizar nesse meu jogo? E aí, no caso, quais são as condições de vitória, quais são as condições de derrota, tá bom? E aí também tem a bússola. A bússola, ela é praticamente um complemento do mapa. Essa bússola das escolhas, ele quer dizer o seguinte, que você já pode ter o assunto do seu jogo, você já pode ter o gênero, ou você já pode ter as peças que você quer utilizar. Isso não vai impedir
que as outras etapas sejam concluídas de forma independente. Você pode começar, por exemplo, eu sei que o meu jogo vai ser de tabuleiro para 4 pessoas. Eu posso começar a partir daí. Então aí eu vou fazer essa escolha e a partir daí eu vou completando os outros elementos. Eu gosto de frisar isso porque quando as pessoas veem o mapa, elas acham que tem que seguir uma lógica e que tem que estar tudo na mesma ordem. Não necessariamente. Bom, a BNCC eu quero trazer o seguinte, que a gente aborda, no caso, as competências da Base Nacional Comum, que são, no caso, as competências para a educação básica. A gente colocaria aí as competências 4, 5 e 9. A 4 que seria abordar novas linguagens e conhecimentos da linguagem artística e digital, compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de inovação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva, que é a 5. E no caso as competências socioemocionais, como cooperação, diálogo e empatia. Veja que essas competências elas casam muito bem com a questão dos jogos, mesmo nos jogos não sendo digitais, eles vão trazer características em comum com jogos digitais de uma maneira que você pode utilizar a BNCC como essa base sim para trabalhar com eles em sala de aula. E aí por hoje seria isso que eu teria para falar com vocês, gente. A gente teria mais alguns elementos para tratar, entrar sobre elementos de um jogo, como é que a gente poderia trabalhar, também assim, os átomos de um jogo. Mas por hoje nós vamos encerrar aqui, que eu acho que já conversamos bastante. E aí, em outras etapas, nós vamos conversando, certo? Agradecendo a presença de todos que estiveram aqui, o pessoal da Oficinas Lúdicas, Antônio Júnior, o Gabuga, Metal que esteve aí presente, pessoal que são amigos aí de outros tempos, desde a época de urbanismo. E agradecer a vocês. E essa live de hoje foi bacana. É uma preparação e em breve nós vamos continuar fazendo lives nesse período aí, continuar batendo papo com vocês, falando sobre jogos, sobre educação, sobre cultura, pensando em jogos para sala de aula. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal lá no YouTube, de dar like nos nossos vídeos, também de acompanhar a gente aqui no Instagram.